Meu nome é William Apoleano. Meu nome Puri é Aripô Aguerá Puri. E eu sou filho de Edir Cassimiro e José Sérgio Bento, né? Edir Cassimiro é minha mãe, ela é de Araponga, ela é descendente Puri. O relato que a gente tem de ser Puri, né, na ancestralidade é da minha bisavó Lilia, né, que é a ancestralidade mais longe que a gente tem, reconhece por nome é ela, que é bisavó do lado da minha mãe, né? Do lado do meu pai, José Sérgio, vem a minha descendência africana, né? Meu pai, já veio do município de Jequiri, né? Já veio seguindo ali na rota dos escravos que vieram seguindo o plantio de cana, né? Até que eles se casaram e ficaram morando na cidade de Araponga, né? Que é onde eu nasci, em 1998. E pensando nessa questão, sim, né? Como que se deu a minha história puri, né? Até eu chegar a ter um nome étnico e até eu saber que eu sou puri, né? A gente passa por várias fases, né? A primeira delas é aquela em que eu achava que todo mundo era puri, menos eu, né? Porque era uma narrativa que existia, né? Então, todo mundo dizia a sua bisavó era puri, a sua avó era, a sua mãe era, seus tios são puri, mas eu nunca tinha tido aquele despertar que eu também era, né? Até porque que a identificação puri, no caso nosso, era uma questão diferente, né? A gente dizia que era puri sempre o outro, né? A gente nunca era, né? Só que aí teve um dado momento que eu estava em eu estava em um encontro da agroecologia e que eu vi que trazia a questão sobre os quilombos aqui de Minas Gerais, né? Sobre os quilombos aqui da região. E junto com isso trazia a questão puri, né? E sempre ressaltando essa questão desse encontro que teve aqui nessa região, e aí, principalmente na região de Araponga e tudo mais, né? E aí nesse momento que eu pego e percebo, né? Que, então, no caso, eu era um descendente puri, então, portanto, eu era. E essa foi uma tomada de consciência muito grande, né? Isso foi por volta de 2016, mais ou menos assim. Então já tem um tempinho já. E a partir daí que a gente tem essa tomada de consciência, a gente meio que tomado por um instinto, a gente tende a procurar as outras pessoas que também estão nesse processo de tomada de consciência, né? Então é que a gente encontra vários companheiros que já tinha essa identificação, já tinha construído esse conceito muito mais, né? Mas na verdade eu vou ter esse entendimento completo sobre o que é ser puri é quando que a minha irmã, a Andrea, ela vem estudar no UFV, né? E a partir do curso de licenciatura em Educação do Campo, que é o curso que ela faz atualmente, ela vai ter esse despertar puri, né? Ela vai tendo esse despertar que ela era e tudo mais. E nesse momento que ela vai tendo esse despertar, isso vai seguindo um momento cadenciado, né? Então, eu começo a perceber, meus irmãos também começam, e a partir daí a gente vai seguindo esse caminho até que a gente começa a dizer de fato, olha, eu sou puri, né? Na verdade, no início é um processo um tanto complicado, né? Porque a questão indígena aqui nessa região nossa, a questão puri, ela passa muito sobre a questão dos fenótipos ainda, né? Então, quando a gente se coloca, né, com cabelo crespo, com a pele preta, com a pele retinta, existe essa questão de as pessoas questionarem, né? Dizer, olha, não é mais fácil você dizer que é quilombola, né? Mas na verdade não existe isso mais fácil da gente dizer, né? Existe aquilo que a gente identifica, né? Aquilo que a gente se sente tocado, né? E aí, a partir disso foi se dando essa aproximação, né? A partir dessa série de questionamentos que eu fui tendo. Até que aí teve uma vez, durante uma troca de saberes,
que eu estava conversando com a Solange, né, com a Sol Puri, com a Petara. E aí, naquela conversa toda, eu fui interessando cada vez mais, até que eu peguei e fui sentindo, né, que eu precisava de ter alguma coisa para me sentir completo esse processo de purificação, né, de me identificar como puri e ter consciência disso, né, que foi quando que eu fui assumir o nome, né, quando eu assumi o nome, né, e a partir daí comecei a me chamar Aripoga Arapuri e foi um grande ganho para mim. Então, a partir desde esse dia de fato, aí eu começo a me reconhecer e ser reconhecido enquanto puri. Nesse processo que a gente vai fazendo de ir pensando como que a gente traz essa questão puri para o dia a dia da gente e para as coisas que a gente faz, a gente começa a escolher alguns caminhos para trazer isso para a prática, né? Então, quer dizer, a gente vai tirando isso do mundo das ideias e vai consolidando isso, né? A forma que eu consegui abstrair isso da minha mente para mim conseguir trabalhar isso, eu faço isso em 3 caminhos, né? O primeiro deles faço pensando na questão da alimentação, né? Eu tenho essa preocupação, né? Então aí eu começo a atuar no Conselho de Segurança Alimentar do Estado de Minas, aqui na macro-região da Serra do Caparaó. Então são todos esses municípios aqui, eu atuo nele, né? E eu venho com essa perspectiva, né? De tentar trazer questão da alimentação, da ancestralidade, alimentação da região e tudo mais. Eu acho esse um caminho um tanto interessante, né? Eu atuo também em parceria com a agroecologia e em defesa do nosso território, né? Nesse sentido, eu estou contribuindo agora, atualmente, com a cartografia social da Serra do Brigadeiro, né? A cartografia social ela é um processo de basicamente fazer mapas, né? Em que a gente pega e junto com a comunidade a gente pega e toma decisão. Vamos fazer uma cartografia, né? Ou seja, vamos construir um mapa dessa região ou dessa cidade ou desse lugar em específico, mas que isso represente de fato os moradores que aqui estão, né? Então, a cartografia social ela tem um lado, né? E é o lado dos povos, né? Então, quando eu assumo, né? Como eu tomo essa opção de trabalhar com a cartografia social aqui nessa região, eu faço essa opção também, né? Que ela só faz sentido com o povo puri falando sobre o que eles estão vendo, o que eles estão vivenciando aqui nessa região estudada, né? E aí é muito interessante, né? Porque no projeto atual que eu estou trabalhando, a gente não começou ele, não foi para fazer cartografia do povo puri, né? A gente está estudando aqui a região da Zona da Mata, né? A gente está estudando outras questões, né? Mas quando a gente se refere, né? E faz as oficinas, na região da Serra do Brigadeiro, as pessoas a reconhecem ela enquanto Serra do Povo Puri. Então, portanto, a gente tem a gente tem um assinalamento de indício de que, de fato, isso aqui é um território puri e é reconhecido até a atualidade pelo seu povo, né? E isso é um tanto interessante. E aí está a minha contribuição, né? E isso passou um pouco também pelo fato de eu ser estudante de geografia, né? Então eu consigo aproximar, quer dizer, né, a área que eu estudo, o que eu quero trabalhar com a minha visão puri, né? E uma terceira via de contribuição que eu optei fazer por ela é através de partido político, né? Então, nesse sentido, eu me filiei ao partido político e comecei a contribuir no núcleo étnico-racial, né? E aí, então eu trago a demanda, além de demanda e pensamentos e observações, tanto do povo puri, né, que é o povo que eu faço parte, eu tento trazer essa ótica, fazendo esse diálogo, como também de outras questões também que a gente abarca nesse grupo de trabalho, vamos dizer assim, né, nesse setorial do partido.
Então, eu fiz essa opção de trabalhar nesses três caminhos, é onde eu acho que eu dou conta, e é através dessa articulação e desse movimento que eu tenho contribuído para a etnia Puri aqui na zona da Mata Mineira. Então, o meu nome ele veio desse processo de escolha que eu vim narrando, né? Com a iluminação, com a participação que a Sol teve, que foi muito importante, né? Ela que conseguiu me conduzir na escolha desse nome, né? Então, né, observando as características e o meu comportamento, então a gente coloca ele fazendo alusão a contente, né? Então, Aripoaguerá serve para contente, para feliz, para esperto, em palavras nesse sentido, né? Ele vem nesse sentido. E eu gosto muito de fazer essa relação com o nome, né? Porque a partir daí a gente consegue tirar várias propostas, né? Eu acredito dessa forma, né? Que no meu caso, como a escolha do meu nome veio dessa forma depois que... Né, eu primeiro me identifiquei como Puri, depois me identificou o nome. Então esse nome é como se fosse um grande brasão de luta, né? Ele que... O meu escudo que me protege. Então ele diz muito sobre a que eu me proponho também, né? Pensando nessa raiz da ancestralidade, é muito comum que nessa região que as histórias do pegando laço, né? Todas as famílias Puri vêm dessa marca da trajetória, né? Que era o seguinte, né? Se pegava as Puri, armava laço, desse laço para pegar bicho realmente, os brancos, né, eles armavam o laço, capturava e levava elas para casa, né? E ali elas se tornavam escravas, inclusive escravas sexuais e esposa dos brancos, mas e assim ia se constituindo família, né? No meu caso específico, dessa bisavó que eu citei dela, ela não foi pega no laço, né? Mas que a história nossa não é diferente do todo, né? Então a gente tem esse histórico, mas não no caso dela em específico, né? Mas ela conservava muita sabedoria da mata, né? Ela conhecia inúmeras questões das plantas medicinais. Ela foi parteira durante muito tempo, durante toda a vida dela foi parteira. E as histórias que vem da época que ela era a única parteira que acompanhava a grávida durante todo o processo, né? Ou seja, além do pegar a criança, do auxiliar na hora do parto, ela também conhecia as plantas que era bom tomar durante a gravidez, enfim, todas essas questões de proteção a longo prazo durante o processo também, né? Essa era uma questão muito forte que ela tinha e que trouxe para minha família, né? Tanto é que na minha família hoje a gente tem vários homeopatas, né? Tem várias pessoas que dedicam essa questão da medicina alternativa, né? E que isso nasceu a partir dela, né? E uma outra característica marcante dela, que a gente tem sempre que foi o maior aprendizado que ela deixou e que a gente relaciona com a questão Puri, é que ela nunca aceitou ser mandada. Todo o histórico dela não tem, assim, são sempre histórico de que ela pegou e se colocou à frente do seu tempo e à frente da situação para resolver os problemas, né? Então a gente vê que ela tem um contexto, por exemplo, que quando ela se desentende com o marido dela por diferentes motivos, ela pega e opta pelo divórcio, né? Isso nos anos 60, né? Agora imagina o que é na roça, na zona rural, uma mulher que opta pelo divórcio, né? Então, assim, então a gente vê que ela nunca aceitou muito bem as amarras da sociedade, né? Eu não sei se faz um sentido, se tem um histórico, mas a gente atribui esse fato dessa força e dessa coragem dela à questão puri, né? E a partir daí a gente também nesse sentido, né, de não aceitar ser mandado e não aceitar as amarras, a gente conseguiu construir muitas coisas boas, né? Então, assim, na nossa família a gente preza sempre pela questão do cooperativismo, cooperativismo e do associativismo
praticamente pensando nessa questão, ao mesmo tempo que a gente busca a nossa libertação enquanto indivíduos também. E é isso, muito obrigado.